Amém. Vamos para a palavra do Senhor, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quantos podem dizer amém? Amém. Espírito Santo, meu doce amigo e meu fiel companheiro, muito obrigado pela leitura da tua palavra e pela certeza que temos que todas as vezes que a lemos, tu te encarrega de fazê-las frutificar no nosso coração. E por certo esta noite não será diferente. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração. Abre as nossas faculdades mentais. Nos despojamos de toda distração e nós convergimos a nossa alma e o nosso espírito a ser ministrados por Ti através da Tua palavra. Aqui estão famílias representadas, aqui estão famílias reunidas, aqui estão famílias que buscam a Tua presença, que buscam a Tua direção para este novo ano. Ontem nós dedicamos a nossa vida em Tuas mãos, em consagração a Ti. E hoje nós estamos consagrando a nossa casa, a nossa família ao Senhor. Obrigado pelo Teu doce Espírito, que nos conduz para o centro do Teu propósito. Eu sei que esta noite será, Senhor, uma noite de ministração do Teu doce Espírito aos nossos corações. Nos entregamos em Tuas mãos, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Toda profecia, quando você vai estudar uma profecia, você tem que lembrar que toda palavra profética, ela tem 2 ou 3 tempos proféticos. O primeiro tempo profético é o tempo imediato. Essa palavra, ela tem cumprimento tão logo ela é liberada. Então é uma palavra de cumprimento imediato. Há um outro tempo profético chamado tempo mediato. Tire o i do imediato. Mediato é um futuro próximo. É uma palavra que não tem um futuro tão imediato. E quando nós falamos em futuro próximo na Bíblia, nós estamos falando que 10 anos é futuro próximo, que 50 anos é futuro próximo, que uma geração é um futuro próximo. Quando o terceiro tempo é o tempo remoto, é aquela palavra que tem um cumprimento distante, às vezes até escatológico. Existem profecias que ela tem os 3 tempos proféticos: imediato, mediato e remoto. Essa palavra, ela tem 2 tempos proféticos. No tempo mediato, ela está falando de Israel, e no tempo remoto, ela está falando da igreja, ela está falando de nós. E a palavra que Joel libera, parece que ele estava vivendo nos nossos dias. Quando você estuda o livro do profeta Joel, não parece um livro profético, parece um livro histórico. Parece que ele está relatando os nossos dias. E aí, uma das palavras que ele traz já no capítulo 2, ele libera essa palavra no versículo 28, dizendo: e acontecerá depois, ou seja, depois daquilo que acontece no capítulo 1, daquilo que acontece no capítulo 2, até os versículos anteriores a este, ele diz: depois do cumprimento disto, de todas essas coisas, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Agora
ele vai dissecar, ele vai destrinchar, ele vai dizer o que é que esse derramamento vai fazer. Esse derramamento, quando ele acontecer, como é que eu vou entender ele? E acontecerá que depois que eu derramar desse Espírito sobre vocês, aí ele começa: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão. Diminuir o meu retorno aqui. Os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Quando você vai para o texto original estudar o sentido da palavra quer dizer, quando o texto diz aqui: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, essa palavra profetizar aqui no hebraico é nabá. Nabá significa falar debaixo da influência do Espírito. Então, o profetizar não é apenas no sentido profético que a gente imagina. Eu vou entregar uma palavra profética, eu vou entregar uma profecia. Não, é além disso. É isso também, mas o nabá, ele é mais amplo, ele é mais envolvente. Ele diz que esse profetizar é falar debaixo da influência do Espírito. Não é apenas prever algo, não é apenas ver algo, é falar debaixo de um entendimento, é falar debaixo de uma liberação. Eu li esse texto hoje e eu fui confrontado pelo Espírito. Eu me senti confrontado pelo Espírito. O que é que rege? O que é que influencia as nossas palavras? O que influencia nossas palavras em casa? O que influencia as nossas palavras, o nosso discurso? Qual é a influência que nos rege? E naqueles dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E como é que eu vou entender isso? Vai começar, os meus filhos vão falar sobre a influência do Espírito Santo. Os meus filhos vão falar debaixo desse entendimento. E eu quero lhe dizer que esta é a palavra do Senhor para este dia. A sua casa, o relacionamento na sua casa, ele terá uma influência direta do Espírito Santo. É o Espírito que vai reger o discurso, é o Espírito que vai reger o diálogo, é o Espírito que vai reger as conversas. E quando nós estamos debaixo desse entendimento, quando nós estamos debaixo dessa influência, a família se torna governada pelo Espírito. Eu quero isso para minha casa. Quantos querem isso para a sua casa? Meu irmão, porque se eu for falar segundo a influência da minha carne, se nós formos falar segundo a influência dos nossos sentimentos, se nós formos falar debaixo da influência dos nossos pensamentos, que influência nós vamos trazer para casa? Que influência sua casa terá? Qual a influência que sua casa tem? O que se manifesta no seu dia a dia? Qual é o ambiente que sua família vive? O que é que ela manifesta da presença de Deus? Em primeiro lugar, os vossos filhos profetizarão. Em segundo lugar, os vossos velhos sonharão. Quando nós estamos debaixo desse entendimento, você sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vou falar isso já lá no terceiro ponto. Eu não quero antecipar não. Deixa lá para frente, Jazinho, eu digo o que era que eu ia falar aqui, para não antecipar o contexto. Quando os anciãos estão debaixo da influência do Espírito, algumas coisas somem de casa. Se as pessoas maduras em casa não estiverem debaixo da influência do Espírito, começa a vir murmuração, maledicência, reclamação.
E nós passamos a ver pela perspectiva catastrófica. Nós começamos a ver sempre pelo lado mais difícil, pelo lado errado, pelo lado tenebroso. Porque o inimigo tem a habilidade de roubar os nossos sonhos. Não tem nada pior para uma pessoa que ter seus sonhos roubados. E se é um ambiente onde o inimigo trabalha para roubar sonhos, é em casa. As nossas maiores dificuldades no relacionamento familiar, elas se dão por duas razões. A primeira, palavras não orientadas pelo Espírito. Segundo, sonhos roubados. Quando nós temos os nossos sonhos familiares roubados, algo dentro de nós começa a morrer. Concorda comigo? Algo em nós começa a morrer. E a fase da vida onde nós somos mais tendenciosos a isso é quando começamos a entrar para a maturidade. Quando nós deveríamos desfrutar da experiência vivida, nós esquecemos de todas as vitórias, nós esquecemos de todas as conquistas, nós esquecemos de todas as bênçãos e nós concentramos nos problemas. E a partir dali começamos a construir o nosso discurso. A partir daí nós começamos a construir a nossa visão de vida. Agora eu vou chegar no que eu disse que ia segurar para não falar antes. Olha a sagacidade que o inimigo tem. Pega o discurso do jovem e tira da direção do espírito. Pega o sonho do maduro e mata. O novo não suporta o discurso da geração madura, e a geração madura não suporta o discurso do jovem. Conflito de geração. A geração jovem, ela não consegue compreender a geração madura. A geração madura não consegue dialogar com o jovem, porque aí há dois bloqueios. Há o bloqueio na maneira de ver a vida e a maneira de se expressar na vida. Gerou esse bloqueio, acabou o relacionamento. O que o Senhor está dizendo aqui é que quando uma família é santificada ao Senhor, quando uma família mergulha no entendimento do Espírito, os conflitos de gerações existem, porque são cabeças diferentes, realidades diferentes. Pergunta para um desses jovens aqui, se tem alguma graça para eles pular da ponte do Lontra, pular da ponte da Jacuba. O quê? Pular da ponte. Pergunta para eles que graça tem um banho no Prata. Eles não sabem nem onde é. Pergunta para eles que graça tem pegar piqui no Cerrado. Quando a gente levava só a faca e a farinha. E voltava perfumado, com um saco de piqui nas costas. A gente marcava encontros com os amigos. Sábado nós vamos colher piqui. Isso virava festa, meu irmão. Virava festa. Isso era programa de final de semana. Porque esta era a nossa geração. Era a nossa geração.
A geração de hoje, quando a gente diz assim, vamos para a chácara, qual é a primeira pergunta? Tem sinal? Pega a internet lá. Pega não, eu fico em casa sozinho, não tem problema. E nós não vamos entender isso, porque a geração deles não é a nossa. Esses conflitos, eles precisam ser minimizados exatamente quando na geração madura renasce sonhos. Quando nós temos a capacidade de ver além do que os olhos conseguem compreender. Eu conversava com o pastor essa semana passada, e ele me falou algo que para a cabeça dele, para mim aquilo ali foi muito forte. Se eu ouvisse isso de um jovem, não faria nenhuma, não exerceria nenhuma influência em mim. Mas vindo de quem veio, ele olhou para mim e disse: pastor, tudo que uma cabeça humana é capaz de imaginar com lógica, é possível realizar. Eu achei, mas que palavra fantástica. Tudo que uma pessoa madura consegue pensar com lógica, não é um pensamento absurdo. Tudo que você consegue pensar com lógica, você consegue realizar. Diga isso para um jovem, é a coisa mais natural do mundo. Mas quem me disse isso? Uma pessoa acima de 60 anos. Eu disse: meu Deus, que mentalidade para um homem de mais de 60 anos. Porque a maioria das pessoas, quando chega na maturidade, começa a olhar a vida pelo retrovisor. Eu tinha, eu era, eu fazia, quando eu tinha, quando eu era, no meu tempo de jovem, ele só olha para trás. Quando a presença do Espírito entra em casa, a força do jovem e a maturidade da geração anciã se aglutinam na presença do Espírito Santo. Nessa casa há um derramar do Espírito Santo. A graça de Deus se manifesta, a bênção do Senhor está, a glória de Deus resplandece. Então entenda algo: você nunca, olhe pai, olhe mãe, você nunca vai vencer seu filho no argumento. Nunca. Porque ele sempre terá um argumento na frente do seu. Jovem, você nunca conseguirá colocar a tua mente na mente de uma geração madura. Marido, mulher, irmãos, nós nunca conseguiremos, nunca, com os nossos esforços, entrar na mente um do outro. Mas o Espírito Santo faz tudo isso. Porque o Espírito Santo conhece a nossa mente. Deixa-me te mostrar como é que o Espírito Santo trabalha. Deixa eu ilustrar isso para você de uma maneira bem prática. Você já viu a ilustração que um fazendeiro faz? Ele ilustra com caçada, com animal, com gado, porque é o ambiente dele. Agora pegue um vendedor, ele vai pegar qualquer assunto, ele vai ilustrar com o quê? Com o comércio. Ainda agora tinha uma pastora aqui na frente fazendo uma declaração. A comparação dela foi o quê? Um menino atentado da escola. Porque é o ambiente dela, é o universo dela, é onde ela trabalha. Agora pegue uma criança, ele vai falar de quê? Do universo dele. O que é que o Espírito Santo faz? Pega a palavra de um, traduz para o universo do outro, e pela graça que há na família, há um entendimento entre eles. Então não é fruto da nossa habilidade, é resultado da graça divina. Quem está entendendo e pode dizer amém? Amém. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visão. Aí aqui eu parei. Quando eu fui estudar isso aqui no texto original,
Eu tenho insistido nessa verdade, e cada vez que eu mergulho nela, o Espírito Santo me traz mais consolidação nesse entendimento. E os vossos jovens terão visões. Anote isso aí. Visão aqui não é visagem, não é revelação, não é adivinhação, não. Os vossos jovens terão visões. A palavra visão aqui é shazá. Shazá significa perceber com inteligência. E os vossos jovens terão uma percepção inteligente. Diga, eu recebo essa palavra. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós. É o Senhor dizendo que nesses dias Ele vai derramar uma unção sobre nós, que nós teremos uma percepção inteligente. Irmão, quando eu li isso aqui, eu falei, sou eu, isso aqui sou eu. Deus derrama isso sobre mim. Eu quero essa percepção inteligente. Quando as pessoas vierem a perceber, você já percebeu. Quando as pessoas vierem a entender, você já entendeu. Quando as pessoas começarem a ver, você já tem o entendimento pleno. Sabe o que é isso? É a graça do Espírito Santo sobre sua vida. Aleluia! Diga comigo, Pai, eu quero esta percepção. Olhe para cá, o Espírito Santo conhece todas as coisas. Você vai para a Bíblia, você encontra ciência na Bíblia. Quem foi que mandou fazer o primeiro outdoor? Foi Deus. Ele disse para o profeta, e essas palavras que eu te ordeno, escreva em tábuas bem grandes e fixe-as, para que possa ser lida até por quem passa correndo. O que é isso? Outdoor. Uma frase escrita em letras grandes que possa ser lida até por quem passa correndo. Projeto Genoma. Se gastam milhões. Se gastou milhões para dissecar o projeto Genoma, e eles conseguiram distinguir o gene do cabelo, os genes da pele, os genes do órgão do coração, do sexo. Eles distinguiram tudo. Eles conseguiram desmistificar todo o sistema genético do corpo humano. Eles só não conseguiram fazer o entrelaçamento. Como é que esses códigos se entrelaçam? Porque esse entrelaçamento, ele acontece em frações de milésimos de segundos no ventre da mulher. Quer ver o projeto Genoma na Bíblia? Eu fui tecido na profundeza, quando no oculto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas. Olha o projeto Genoma aí, gente. O salmista já tinha visto isso. E se levou quanto tempo para descobrir que a terra era redonda? Ainda tem gente que diz que ela é quadrada. Não, porque a Bíblia fala sobre os 4 cantos da terra. Ou falta de inteligência. Os 4 cantos da terra são o quê? Os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Mas então me dê uma prova, pastor, de que a terra é redonda. Me prove na Bíblia. Aquele que se assenta sobre o globo da terra. Está lá. Está lá, isso é ciência. Está lá. Aquele que se assenta sobre o globo da terra. Aí você vai me dizer assim, pastor, mas a ciência entra em conflito com a Bíblia, com a teoria da evolução. Eu disse, aonde? E quem foi que disse que os dias da criação são dias de 24 horas? Primeiro, não diz manhã e tarde, diz tarde e manhã. Em segundo lugar, o que rege um dia de 24 horas é o sol e a lua. E o sol e a lua foram criados no terceiro dia. Então quem foi que regeu o primeiro e o segundo? Então os dias
dias da criação não são dias de 24 horas, são dias criativos. Que eu não sei quanto tempo passou de um dia criativo para o outro. Tinha pensado nisso? Isso é ciência. Pastor, por que o senhor está falando isso? O que é que isso tem a ver com a minha família? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Esse Deus que tem todo o conhecimento, esse Deus que tem toda a sabedoria, esse Deus que tem toda a inteligência, Ele coloca dentro de ti o Espírito dEle, e Ele diz: eu vou te dar uma habilidade inteligente, eu vou te dar uma percepção inteligente. Então quanto mais você mergulha em Deus, e quanto mais você mergulha no propósito dEle, mais inteligente você fica, mais sábio você fica, mais compreensão você tem, porque aquilo que os grandes, os sábios e os poderosos não conseguiram compreender, Ele revelou aos pequeninos. Me achei, eu me encontrei. Ele revelou aos pequeninos. É que a gente fica só fazendo e não mergulha no coração de Deus, hein? Não mergulha no entendimento de Deus. Nós não mergulhamos no imensurável amor, na imensurável graça. Eu quero lhe dizer que esta unção vai alcançar toda a sua família. Eu quero lhe dizer que esta unção vai alcançar toda a sua casa. Para continuar burro na sua família vai ter que ir embora, porque todo mundo vai ser inteligente. A unção de sabedoria, a unção de inteligência vai tomar de conta da sua casa, porque o Espírito Santo, Ele vai guiar a sua casa do amanhecer ao amanhecer, porque até dormindo o Espírito Santo vai nos guiar. Quem recebe essa palavra, diga amém. Pastor, mas como é que eu faço para ser guiado pelo Espírito nessa dimensão? Fácil, fácil, fácil. Se sois guiados pelo Espírito, andemos também no Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. E não cumprireis a concupiscência da carne. Pastor, mas isso é difícil. Como é que eu faço para dominar o meu espírito? Como é que eu faço para dominar a minha carne? Como é que eu faço para dominar a minha natureza? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E por causa disso, o que é que eu devo fazer? Me armar de toda a armadura de Deus, para poder resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Olhe para cá. Toda guerra que você entrou e saiu fragilizado, é porque você lutou com a arma errada. Porque a Bíblia diz que depois de termos vencido tudo, nós temos que permanecer inabalável. A Bíblia não está dizendo que você não vai enfrentar guerras. A Bíblia não está dizendo que você não vai enfrentar lutas. A gente é tão limitado no nosso pensamento que eu digo assim: Deus vai te dar vitória. Amém. Mas você não se lembra que para você ter vitória é necessário ter luta. Então, quando eu te digo Deus vai te dar vitória, eu estou te dizendo, já está vindo uma luta e te esperando. Mas nós não queremos contar com ela. Nós só queremos a vitória. Ei, vitória sem luta é usurpação. Nós só temos vitória se nós lutarmos legitimamente. Qual é a palavra do Senhor para nós? Vocês já não andam mais guiados pela carne. Nós somos guiados pelo Espírito. E nós não cumpriremos os desejos da carne. Irmãos, pecar é bom ou é ruim? É bom. Pecar é gostoso.
Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Ruim não é o pecado, ruim são as consequências dele. Se pecar é bom. Uma pessoa me procurou uma vez e disse: pastor, se eu fizer isso, faz mal? Eu falei: não. Se não faz mal, não. Eu falei: não. O senhor está falando sério? Estou. Não vai dar febre, não vai dar dor de cabeça, não vai dar disenteria, só vai para o inferno. É nessa hora que nós entendemos o que é ser guiado pelo Espírito. É nessa hora que nós entendemos o quanto nós temos que renunciar a nós mesmos. Olha o convite de Jesus. Olha aí. Se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Todo dia eu tenho que me negar. Todo dia eu tenho que me negar. Negue-se a si mesmo. Lembram da história do Mineirinho? Os mais antigos aqui da igreja lembram, os mais novos nem sabem. Diz que o Mineirinho levantou de manhã para fazer um jejum, ia para a roça, pegou 3 pão de queijo, botou no bornal, amarrou na cintura e foi para a roça. Que dava 9 horas da manhã, ele pegava o bornal, abria, toma carne velha, tu cheira mas não come. Amarrava e continuava. Eu fico pensando que se eu fosse fazer isso era um perigo muito grande, porque o nariz é muito perto da boca e podia escorregar. Aí, para não deixar cair, o que é renúncia? É aquilo que me provoca. Olha o que o Senhor fala para Caim: Caim, o pecado bate à tua porta e o seu desejo será contra ti. Agora cabe a ti dominá-lo. Sabe o que é isso? Santidade. Santidade é me deixar ser controlado pelo Senhor, a um nível que mesmo que eu seja provocado, eu consigo dizer não. E é o que nós vamos viver em 2019. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, esta é a minha meta, esta é a sua meta, este é o convite do Senhor. Se o pecado bater em tua porta, diga não. Escutei. Se o pecado bater à tua porta, diga não. É isso aí. Se o pecado bater em nossa porta, diga não. Não ao pecado. O inimigo nunca vai me tentar com cachaça. Nunca bebi. Ele é besta. Ele nunca vai me tentar com maconha. Nunca fumei. Nunca fumei nem cigarro manso. A única vez que eu tentei fumar, queimei o guarda-roupa. Fiz um cigarro de papel e fui fumar, e minha mãe vendo a fumaça, você vai ver o que era, eu joguei dentro do guarda-roupa e fechei a porta. Ô taca, menino. Ele vai me tentar com isso? Não. Ele vai me tentar exatamente onde ele sabe que pode me vencer. E é nessa área que eu preciso vigiar. É essa área que eu preciso estar de olhos abertos, que eu não posso me vulnerabilizar. É nessa área que eu preciso ser vigilante. O inimigo te conhece. Ele sabe qual é a área que ele pode nos tentar. E é nessa área que nós temos que dizer não.
o Senhor vai nos dar percepção inteligente. Lembram do que eu disse na virada? Que Deus daria estratégias a pessoas que que Ele acordaria com um entendimento tão claro, que poderia mudar uma vida, que poderia mudar uma história, uma geração. Está aqui a palavra. Esta é a palavra do Senhor. E os jovens terão shazá, os jovens terão visões, os jovens terão uma percepção inteligente. Percepção inteligente. Deus vai te dar vitória nos detalhes, nas pequenas coisas que você vai perceber. Opa, peraí, você vai ver o detalhe. É naquele detalhe, são nas pequenas coisas que estarão as grandes vitórias. Sua percepção aguçada da maneira de ver as pessoas, de ver o que está ao seu redor, vai surpreender. Não somente, olha, José tinha uma percepção aguçada. Ninguém conseguia ver, José via. Daniel teve uma percepção aguçada. Gideão teve uma percepção aguçada. Eu vou para Gideão e eu fico maravilhado quando a Bíblia diz assim: e estava Gideão malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas, quando apareceu-lhe o Senhor, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Peraí, ele estava malhando trigo no lagar. O que é lagar? Lugar de pisar uva. No lugar de pisar uva, ele estava malhando trigo. Por quê? Porque naquele tempo os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Não era tempo de uva, era tempo de trigo. Se malha trigo na eira, ele não vai para a eira, porque lá ele seria encontrado. Ele vai para o lagar. Não era tempo de uva. Mas se malha trigo na eira, que são pedras, se esmaga uva no lagar, que é pedra. Ele adapta um lagar para malhar trigo. O que é isso? Um pensamento inteligente. E ele agindo de forma inteligente, aparece o Espírito Santo dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Diga: Senhor, eu recebo esta graça, eu recebo esta unção. Diga: eu tenho uma percepção inteligente. Agora, olha essa expressão aqui: e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Eu fiquei me questionando, por que a expressão até? Quer dizer que os servos então não teriam direito? Até sobre os servos e as servas. Por que esse até? Os servos aqui são colaboradores. E se os meus colaboradores recebem da unção que está sobre mim, tudo o que eles fazem traz resultado. Você está entendendo essa palavra? Diga comigo: a unção da minha casa vai alcançar o meu trabalho. Diga: a unção da minha casa abençoará aqueles que comigo trabalham. Até as pessoas que trabalham com você receberão da unção que é derramada sobre sua casa. Até o seu ambiente de trabalho será ungido por causa da unção que está sobre sua vida e por causa da unção que está sobre sua casa. Seu trabalho será abençoado por causa da bênção da sua casa. Qual é o segredo de tudo isso? Santidade. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo? O que é santidade? Eu gosto muito da definição do pastor Lucinho. Pastor Lucinho é quem dá, no meu conhecimento, a definição mais prática do que é santidade. Não é teológica, é prática. Mas eu amo a definição que ele traz. Ele diz: santidade sou eu parecendo menos comigo e mais com Jesus. Eu acho fantástica essa definição. Porque, meu irmão, quando eu estou parecendo comigo,
Ai, meu São Jesus. Eu fico com medo de mim quando eu estou parecido comigo. Mas quando eu estou parecido com Jesus e menos parecido comigo, eu estou começando a trilhar o caminho de santidade. Convide a pessoa que está ao seu lado, diga a ela: vamos parecer com Jesus? Convida aí, vamos parecer com Jesus. Ei, vai ser muito maravilhoso quando eu e você estivermos parecidos com Jesus. Eu atendi uma pessoa hoje, e quando a pessoa chegou, o pastor Dorivan disse: essa aqui é irmã de fulana de tal. Eu falei: não precisava dizer. Se eu olhar para ela, eu sei que ela parece com a irmã fulana de tal, com a irmã dela. Por quê? Porque elas são parecidos. Quando a gente começa a parecer com Jesus, é como acontece com Pedro. Pedro, até tentando negar Jesus, parecia com ele. Pedro, não adianta, Pedro, até tua fala te condena. O teu jeito de falar é o jeito de Jesus. Que coisa linda. Eu e você vamos ficar muito mais parecidos com Jesus. Diga: quanto mais eu pareço com Jesus, nos tornamos irmãos. O que me faz ser irmão seu, semelhante a você, e você semelhante a mim, é quando eu e você decidimos ser parecidos com Jesus. Quanto mais parecemos com Jesus, mais parecemos um com o outro. Porque eu faço o que Jesus se agrada, você faz o que Jesus se agrada, logo somos parecidos um com o outro. Quando distanciamos, ficamos tão ridículos. Mas quando somos parecidos com Jesus, manifestamos a graça de Deus. Olhe para cá. Eu não quero antecipar essa palavra, estou me segurando para não antecipar a palavra, porque ela não é para hoje. Mas eu quero que você pense nisso. Você é cristão, sim ou não? Sim. E seu trabalho? Não, pastor, meu trabalho não tem nada a ver. E quem foi que te deu inspiração e inteligência para fazer o que você faz? Aquilo que você faz, o ambiente do seu trabalho é consagrado ao Senhor? Respira a presença de Jesus? Quantas pessoas no seu trabalho conhecem a graça de Deus que há em você? Deixa eu ser mais enfático. Quantas pessoas no teu trabalho já te pediram oração? Por ver a graça de Deus em você. Você poderia orar por mim? Eu fui no restaurante da tia Terezinha. Quem conhece aqui o restaurante da tia Terezinha? Graças a Deus, pouca gente conhece. Restaurante da tia Terezinha é um dos lugares melhor na cidade para você comer uma carne de porco, para você comer um bife que só ela sabe fazer, uma panelada no jeito, uma carne cozida. E a grande vantagem da tia Terezinha é que o preço é fixo, e é você que se serve na panela. Gente, é uma delícia. Onde é lá, amor? Como? Em frente à Agroquima? Não, não é não. É na casa dela agora. É assim, no SAMU, não tem aquela rua que sobe na esquina do SAMU? Você sobe e vira à esquerda, aí você vai ver a placa lá, restaurante da tia Terezinha. Ela ficava do lado do Bradesco, isso, de frente ao Bradesco. Aí ela foi e colocou na casa dela agora. Gente, a comida é deliciosa demais. E a gente chega lá e diz: tia Terezinha, frita um ovo para mim. Ela vai lá e já, meu filho. Tia Terezinha, um bife. Aí ela traz um bife, aquele chinela Raider número 44.
desse tamanho. É uma delícia a comida dela. Tá. Eu chego na tia Terezinha. Tia Terezinha! Ô tia Terezinha, meu filho, você quer um bife? Quero! Você quer um ovo? Quero! Quero, tia Terezinha, que a senhora pensa, eu quero. Aí ela frita, prepara para nós, aí ela vem. Quando o senhor sair, eu quero uma oração. Quando terminamos, nós estávamos saindo, eu me lembrei, peraí amor, vem cá. Tia Terezinha pediu uma oração. Entramos, ela disse, não, venha cá. Nos levou na casa dela, ajoelhou, e nós começamos a liberar a graça de Deus sobre ela. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque naquela hora eu me sinto pastor. Eu me sinto compartilhando da graça de Deus. Eu me sinto compartilhando do amor do Senhor. Naquela hora eu sinto que eu posso ser irmão. Eu posso sentir a dor. Eu posso sentir o coração. Naquela hora nós somos igreja. Nós não estamos num templo, não tem um púlpito, não tem um microfone, não tem plateia, mas naquela hora nós somos igreja. E esse é o convite do Espírito Santo. Seja igreja na escola, seja igreja na loja, seja igreja na faculdade, seja igreja na rua, seja igreja onde você estiver. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, ore por mim, eu vejo graça de Deus na tua vida. Ei, me conta o que é que está acontecendo com você. E você vai liberar da vida de Deus na vida dessa pessoa. As pessoas vão olhar para a sua casa e vão dizer, eu sinto um ambiente diferente na sua casa. O que é que acontece aqui? E você vai dizer, o Espírito Santo é quem domina a minha casa. O Espírito Santo é quem domina o meu lar. O Espírito Santo é que nos direciona. Eu quero lhe convidar para nesta hora nós depormos, eu e você, nós vamos depor as armas humanas. Diga, a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Diga, a minha luta não é contra pessoas. Diga, a minha luta é espiritual. Sabe como é que eu luto? Meu pastor, como é que eu vou lutar? Eu vou te responder. O Senhor pelejará por vós. É muito mais fácil. A Bíblia diz assim: os inimigos que agora vedes, nunca mais o vereis para sempre, e vós vos calareis, porque o Senhor pelejará por vós. Não se preocupar não, que eu não vou cantar todo não. O Senhor pelejará por vós. Diga à pessoa que está ao seu lado, descanse, é o Senhor que vai pelejar por você. Diga isso a 3 pessoas aí, descanse, o Senhor vai pelejar por você. Pode descansar, o Senhor vai pelejar por nós. O Senhor vai pelejar por mim, o Senhor vai pelejar por você, o Senhor vai pelejar por nós. Alguém pode dizer amém? Amém. O Senhor pelejará por nós. Vamos ficar em pé. Como é que eu vou vencer estas guerras na minha casa, meu pastor? Eu vou depor as minhas armas. Eu vou entregar as armas para Jesus. E nós vamos vencer com habilidade, com sabedoria, com inteligência. O mesmo Deus que deu habilidades, olhe para cá. O mesmo Deus que deu habilidades a Daniel, que em meio aos outros sábios, ele foi encontrado 10 vezes mais sábios. E a ele Deus deu habilidade nos sonhos e na percepção inteligente.
Daniel sabedoria nos sonhos e deu a Daniel uma percepção inteligente. Você vai se assustar quando você começar a perceber coisas que você não percebia, quando você começar a entender coisas que você não entendia, quando você começar a notar coisas que você não notava. Aí não fica aí se perguntando: ai meu Deus, o que é isso? Eu não estava vendo isso. Ai meu Deus, como eu era burro. Não, você não era burro não, você só não tinha unção. Aí agora você buscou a unção do Senhor, trouxe essa unção para sua casa, trouxe para sua família, e a sua casa será uma casa ungida. Qual é a palavra-chave para esta unção? Santidade. Qual é a palavra-chave para esta unção? Qual é a palavra-chave para esta unção? Eu quero depor as minhas armas humanas. Eu quero receber as armas espirituais. Levante a sua voz e comece a orar. Levante a sua voz e comece a falar com o Espírito Santo. Diga: Senhor, eu entrego todas as armas humanas. Eu quero a percepção aberta. Eu quero uma percepção espiritual clara. Eu quero um entendimento ampliado, meu Deus. Pai, traz a santidade à minha casa, a santidade à minha família. Levante sua voz e comece a orar. Eu quero ouvir sua voz em oração. Não espere a minha oração, faça a sua oração. Uma casa de bênção.